A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Vamos iniciar mais uma live aqui diretamente para todo o Brasil. Vamos entrar aí num tema, pandemia, decreto ou permissão? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Deus ou o homem? E eu quero já iniciar o texto, né? Os irmãos vão entrando aí. Eu vou estar lendo o texto, mas antes de estar lendo o texto e outros textos que vão ser lidos, antes de nós estarmos pregando a palavra de Deus, eu quero iniciar com uma oração. Uma oração, e onde você estiver agora nesse momento, se sentir de orar junto comigo, vamos estar orando. Amém? Então vamos estar levantando o clamor agora de oração, pedindo para Deus, né, o entendimento, a direção, pedindo para Deus a iluminação de Deus, as revelações do Espírito Santo de Deus e a sabedoria que vem dos céus, né? Pastor Joel, eita glória, seja bem-vindo, reverendo, lá do Mosqueiro, do nosso Pará. O irmão Célio, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E deixe a sua opinião nos comentários, né? Se a gente puder, no final a gente vai estar lendo também algum comentário dos irmãos embaixo sobre esse tema. Vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. A oração, ela é a chave da vitória, né? Tem um dilema, né, popular, a oração é a chave da vitória. E é verdade, é fato. Sem oração tem pouco poder. Muita oração, muito poder. Deixa eu ajeitar aqui o celular. E vamos levantar aí. Um clamor, uma oração aí. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Pai amado, nessa noite na tua presença, Pai, eu estou aqui para orar, meu Deus. Orar é falar contigo, Senhor, conversar com Deus. Eu falo contigo nessa noite, Senhor. Ó Deus, visita cada um, irmão e irmã, que está assistindo essa live. Se tiver alguém, meu Deus, enfermo agora, entra com a cura dessa enfermidade. No nome de Jesus eu te repreendo, enfermidade. Se tiver alguém depressivo, meu Deus, tu tens o poder para curar dessa depressão. Se tem alguém, meu Deus, pensando em tirar a própria vida, não querendo viver mais, meu Deus, tu veio para dar vida e vida com abundância. E nesse momento, ó Deus, eu levanto, meu Deus, um clamor, porque tu é um Deus que veio dar vida, e essa pessoa que quer perder a sua vida, Pai, ressuscita ela emocionalmente, Pai. Ressuscita essa pessoa, meu Deus. Ó Deus, emocionalmente, Pai. Porque o emocional, ele, se não for controlado, meu Deus, ele é capaz de descontrolar uma pessoa e tirar a vida de alguém. Mas o Espírito Santo, meu Deus, quem tem o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito. Ele não é guiado pelo homem, mas é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui, meu Deus, nessa noite, eu intercedo, meu Deus, por cada um que está assistindo essa live agora. Entra na vida dessa mulher e desse homem. Meu Deus, coloca dentro dessa pessoa uma autoridade. Renova, meu Deus, agora as forças. Meu Deus, renova os dons agora espirituais. Entrega poder e autoridade para essa pessoa, meu Deus. Ó Senhor, eu te peço nessa noite, meu Deus, tenha tuas mãos de maravilhas, de poder sobre a vida de cada um, meu Deus, nessa noite é que eu te peço, fica conosco durante essa ministração, que o teu povo interage, que o teu povo também participe e receba também de ti, meu Deus. Renova, meu Pai, cada um, meu Deus, que está fraco, essa pessoa que não tem sentido mais vontade de orar, que não tem sentido vontade mais de cantar, de ler a tua palavra, Senhor. Ó Senhor amado, o Abacuque profetizou, meu Deus,
sobre isso, meu Deus. Então, Deus, que Joel vem falar também sobre meu Deus, um derramamento do poder de Deus, meu Pai. E esse derramamento já está sendo, está sobre o teu povo, meu Deus. Vivemos uma época que está por vir um avivamento, porque estamos passando por um processo, meu Deus, de provação, o mundo todo, meu Deus. Mas nós vemos na palavra de Deus, aonde teve, meu Deus, provações. Quando terminou, iniciou um processo de avivamento, então aviva o teu povo, renova. Faz uns crentes avivados, levanta os crentes pentecostais, meu Deus, cheio de autoridade, sabedoria e unção, para que onde esse povo andar haja curas, haja libertações e principalmente, meu Deus, salvação de almas. Nos usa, meu Deus, como instrumento nessa nação. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero ler junto com os irmãos o texto dessa noite. É Deuteronômio, capítulo de número 7 e o versículo de número 4. Vou começar pelo 4. Vou escrever aqui. Quem for chegando vai lendo aí. É o texto dessa noite. Deuteronômio, capítulo 7. E vou começar aqui no versículo de número 4. E a gente vai escorrendo e vai lendo a palavra e vai comentando. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 4. Aqui vai falar sobre a destruição dos cananeus e os seus ídolos. Versículo 4. Pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acendeu contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, o 5, lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrantareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo suas imagens de escultura. O 6 agora. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O versículo de número 7. O Senhor não tem, pode ser tomou, né? Nesse sentido aqui, prazer. O Senhor não tem prazer em vós. Olha a situação que se encontrava aqui, os cananeus. Nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois vós ereis menos em números do que em todos os povos. Eu marquei aqui o versículo 11. Vamos para o versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Será, pois, que se, ouvindo este juízo, os guardastes e fizeste, o Senhor teu Deus te guardará a conserto e a beneficência que jurou a teus pais. Olha aqui, ó. Eu vou parar bem aqui. A gente... eu deixei anotado aqui umas coisas. Eu vou voltar de novo para falar sobre os cananeus. Mas antes de falar sobre a ira de Deus, quais são os momentos que Deus se expressa com sua ira sobre uma nação, não só sobre os cananeus,
mas também sobre todos os povos. A gente pode, no decorrer da Bíblia Sagrada, você observa que a ira de Deus ela vem sobre alguns povos, né? Que Deus ele não tem distinção, né? Ele é amor a toda a humanidade, João 3,16, né? De tal maneira que Deus seu Filho unigênito, e ele, quando ele trata de uma forma soberana, e ali ele vai trabalhar com toda a humanidade. Primeiro, antes de falar de ira, eu quero falar do amor de Deus, né? Como eu falei, o capítulo-chave, né, para falar do amor é o João, lá no capítulo de número 3, ele fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira. Então esse amor é incomparável. Esse amor não tem como descrever. Lá no Éden, vamos começar pelo Éden, né? No jardim do Éden, né? Deus ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e dali do homem ele forma a mulher, né? Então, lá no Éden, Deus ele cria o homem, e naquele momento o homem ele tem acesso direto com Deus. O Éden significa o lugar de encontro com Deus. Era no Éden que ele falava face a face. O Adão, o homem, falava face a face com Deus. Mas Deus ele falou de todo comer de todo fruto, menos que está no meio do jardim, né? Então ali tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi direcionado ao homem, né? Deus ele deu esse livre pensamento. Deus ele deu o livre arbítrio, né, ao homem, né? Ele avisou o homem, ó, dessa árvore você não pode comer, de todos você pode, menos dessa. Então, no momento que o Adão, então, ele dá ouvido, primeiro a mulher é tentada, né? A mulher é tentada por aquela serpente, que é ali o próprio Satanás incorporando, né? Manipulando aquele animal, né? Falando com a mulher, persuadindo a mulher, né? Quando eu falo homem, eu estou falando também na mulher, né? Então Deus deu para o homem o livre arbítrio, né? Ele avisou antes, ó, dessa árvore que você não pode comer. Então ali o homem ele teve a livre e espontânea vontade de experimentar daquela árvore, todo aquele fruto, que na verdade ali significa a ciência do conhecimento. Aquilo não é uma fruta, tem muitos que pregam que aquilo é uma maçã. Aquilo significa o conhecimento, porque lá no Éden, o homem, quando ele não tinha ainda caído, quando o homem não tinha caído ainda, ali eles tinham apenas o conhecimento pleno do bem, ele não conhecia o lado do mal, né? Por isso que o propósito de Deus, quando ele fazer uma nova terra, e essa terra vai ser destruída, né? Não vai sobrar nada, nem raiz, nem nada, lá no final, né? Deus vai criar uma nova terra, né? Então ali vai voltar de novo a intimidade de Deus com o homem, né? Esse local de encontro, que é o Éden. O propósito de Deus é formar novamente o Éden, para que o homem ele venha ter esse relacionamento com Deus. Esse que é o propósito de Deus, né? O homem ele quebra a sua aliança com Deus. Naquele momento o homem cai, né? E toda a humanidade recebe
a herança pecaminosa de Adão. Então, o homem ele tinha o direito de não pecar. Se ele quisesse, ele não pecava. Se o homem quisesse, ele não pecava, mas ele preferiu, ele teve o livre acesso ali. Ele teve a sua liberdade de expressão. E ele optou por pecar, por conhecer o lado do mal, né? Agora então a maldade entra na humanidade. O pecado entra na humanidade. Agora o homem ele perde uma parte da sabedoria. Nós ficamos ali, eu sempre falo que nunca vamos entender todos os mistérios da Bíblia Sagrada em sua plenitude, porque o Adão quando peca, ele perde uma sabedoria. E agora a ciência fala que nós temos aproximadamente mais ou menos 95% de sabedoria. Era para nós termos 100% de sabedoria. Devido à queda, o homem então ele perde. E nós vivemos com 5% aproximadamente de sabedoria, segundo a neurociência. E então, nesse momento, Deus ele preparou tudo. Deus preparou o jardim. Deus então ele cria os seres, né? Ele cria toda ele firma as águas, cria os animais, os anfíbios, os animais selvagens, todas as espécies de peixes, e depois ele coloca o homem naquela terra. Ele prepara tudo, ele tem com o seu amor, ele dá todo o amor necessário para o Adão, para aquele casal que estava ali no Éden, né? Então ele provou o seu amor para Adão. Lá no livro de Gênesis 28, eu vou falar, para quem está entrando agora, nós vamos falar também sobre a ira de Deus e por que houve essas matanças todas no Velho Testamento, né? E os mandamentos falam não matarás, né? Vamos chegar lá. Primeiro eu quero falar sobre o amor. No livro do Gênesis 28, Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo 28, e o versículo de número 15. Olha aí. Gênesis 28, 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito, né? Então aqui Deus ele prova todo o seu amor, né, lá para Jacó. Depois nós vamos lá para o Êxodo 33, né? O livro do Êxodo 33. Vamos lá, Êxodo 33. Olha aqui, ó. Versículo 14. Disse, pois, irá a minha face contigo para fazer descansar. E disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Olha aqui, ó. E Moisés, e Deus mostrando, né, Deus se revelando, né, para Moisés, mostrando toda a sua grandeza, mostrando toda a sua glória, né? Moisés ali, ele pôde contemplar, né, quando eles estavam saindo do Egito, né, para a terra prometida, né, o povo junto com Moisés. A gente pode observar ali, lá na região do Egito, né, é muito quente lá, chega a 50 graus, né, mais do que numa praia, mas quando é à noite, o frio é menos 5 graus. Então, quando eles estavam de noite, Deus se revelava e colocava diante deles uma coluna de fogo.
que servia como um aquecedor, né? Quem vai na Europa, nos Estados Unidos, sabe que na região norte e nordeste usa ar-condicionado por frio, né? Para ficar frio, que é quente demais, né? E no Egito não, no Egito é muito quente e à noite é muito frio. Então de dia Deus colocava uma nuvem, né? Que funcionava como um guarda-chuva, né? Uma sombrinha, né? Para que os raios solares não viessem atingir o povo. Eu até acredito ainda mais, na minha visão aqui, que daquela nuvem saiu um ar frio. Isso aqui é coisa minha mesmo, entendeu? Isso aqui é uma conjectura minha, né? Eu imaginando. E à noite o frio era tanto que Deus colocava um aquecedor, né? Que era o fogo, uma coluna de fogo. E quando não tinha comida, fazia com que caía comida do céu. Ou seja, Deus aqui mostrando todo o seu amor, toda a sua compaixão por aquele povo, pelo povo de Moisés, né, que estava com Moisés. Ele cuidou, ele protegeu. Você pode observar que ele preservava ali, né, as crianças, né, não deixava faltar comida, e sempre cuidou daquele povo. Mas a gente vai lendo, você lê todo o contexto do Êxodo, né? Você vai ver que o povo, mesmo tendo toda sendo beneficiado por Deus de todas as formas, muitos deles queriam voltar para o Egito, porque o Egito era o lugar de pecado. Fecha a porta aí, filho. O Egito é lugar de pecado. O Egito é lugar de idolatria. O Egito é o lugar onde eles adoravam imagens. É o lugar onde havia muita prostituição. É o lugar que havia muitos ídolos. Mas mesmo Deus se revelando a eles, Deus assim aparecia, né, para eles de forma sobrenatural. Para Moisés apareceu com uma sarça, né, que pegava fogo, né, e não se consumia. Eu estava vendo o testemunho de um judeu dizendo que lá no Egito, um historiador, né, lá no Egito, lá na região de Israel, a sarça é normal, ainda até hoje, as sarças pegar fogo, né, acender, né? Quem já foi no monte aí, dá um aleluia aí, quem já foi no monte aí. No monte, eu tive vários montes. O último monte que eu fui que acendeu fogo foi na Bahia. Lá numa região da Bahia, que fica no centro da Bahia, do estado da Bahia, né, capital. Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus. E lá nós fizemos um clamor lá, e as folhas acenderam. Era um fogo que não queimava. Eu até peguei um pouco de gravetos, assim, tá tão lindo aquele fogo, que eu peguei aqueles gravetos, coloquei um pouco no bolso, aí no escuro acendia, assim, acendia minha calça, parece que tinha umas luzes dentro, uma lanterna. E eu peguei mais um pouco assim na outra mão e levei para o hotel onde eu estava hospedado. Coloquei lá, fiquei olhando, apaguei a luz do hotel e aquele fogo lá continua, né? Só foi apagar no outro dia. No outro dia. Uma experiência muito tremenda que eu tive, né? Então, lá em Israel, segundo os historiadores, é normal a sarça, né, ela acender, né? Ela acender, pegar fogo. Mas só que essa que Moisés viu, ela não apagava, ela não se consumia, era diferente, porque ali Deus estava, através de uma teofania, né, estava se revelando, né, fania, teo significa Deus, fania significa a aparição, né, é Deus, ou apresentação, é Deus se apresentando em forma de fogo, né, é Deus se apresentando em forma de fogo. Então,
Nessa época Deus se apresentava em teofanias. Então aqui Deus mostra todo o seu amor. Eu estou pregando, irmãos, um Deus maravilhoso, um Deus que desde o princípio da humanidade tem mostrado o seu amor. Então eu vou chegar lá ainda, lá na frente, para chegar ao ponto-chave dessa mensagem, mas eu já começo a falar do amor de Deus. Nós vamos falar da ira. Mas mesmo um Deus irado é um Deus que ama, é um Deus que dá oportunidade, é um Deus que é incomparável. Vamos lá. Israelitas matando. Vamos entrar no assunto logo, né? Vamos entrar no assunto aqui. Depois vocês podem escrever aí, vocês que estão entrando agora, ou que vão entrar mais tarde, vão assistir essa live. Coloca a sua opinião lá embaixo. Coloca a sua opinião lá embaixo nos comentários. O que você acha? Essa pandemia que está tendo no mundo. É Deus que ordenou isso? É permissão de Deus ou Deus decretou a morte dessas pessoas? De quem é a culpa? Aí no final você coloca no comentário lá, quem é o culpado disso? Quem é o culpado disso? Né? Então, eu li sobre os cananeus, né? Os cananeus eram um povo muito cruel. Eles realizavam pecados bárbaros na época. Os cananeus, sim, tem a ver sim. Abacuque tem a ver sim. Porque a ira de Deus veio sobre o povo na época de Abacuque. Ela veio na época dos babilônicos, né? Dos assírios, né? E agora estou pregando sobre os cananeus, né? Não só sobre os cananeus, mas se você for ler Ezequiel, Jeremias e Isaías, você vai ver a punição de Deus sobre aquele povo, né? Eu quero falar sobre os cananeus, né? A gente observa os cananeus, era um povo, até deixei anotado algumas coisas sobre eles. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa alguns pontos anotados aqui. Os cananeus, eles queriam destruir o povo de Israel. E nós sabemos que havia um propósito de Deus sobre o povo de Israel. Porque era de Israel que viria o Messias. Você está entendendo? E eles queriam destruir todo o povo, aniquilar o povo. Você está entendendo? Mas só que não podia, porque era na descendência de Israel que ia vir o Messias. Então aqui a gente vai ver a terra de Canaã foi uma terra prometida. Porém não ia ser fácil. Deus prometeu Canaã para eles. Mas os cananeus, eles eram pessoas bárbaras da época. Os cananeus, havia muita bestialidade lá. Você sabe o que é bestialidade, né? Havia adoração a rei Moloque. Adoração a rei Moloque significa, era o Deus que sacrificava crianças. Eles matavam as crianças e jogavam aos pés daquela imagem de Moloque, né? Os cananeus, eles adoravam ídolos, muitos ídolos. Tinha 2 deuses que ele adorava. E uma das deusas era Nat. Segundo os historiadores, a Nat, que era uma das deusas que os cananeus adoravam, ela era tão mal, era tão cruel, que as pessoas que ela matavam e o seu exército mandava matar, ela pegava o crânio das pessoas
e formava cordão assim, ó, um colar de crânios. As pessoas que ela matava, as matanças, ela tinha um prazer, segundo os estudos, ela tinha um prazer de pisar no sangue das pessoas. E ia até o joelho. O sangue ia até o joelho dela. De quão tão bárbara era essa Nath. Né? Ela matava as pessoas e gostava de pisar no sangue. Coisas assim bárbaras, terríveis aconteciam, né? Então lá acontecia também canibalismo. Você sabe o que é canibalismo, né, irmão? Né? Então então assim a gente observa o tratamento. Aí pergunta, pastor, por que Deus permitiu matar todo esse povo? Porque a Bíblia vai falar lá que havia crianças, homens, mulheres, até os animais foram todos mortos. Né? Mas nós temos que ver o contexto da cultura judaica, da cultura da época. Aquela época, nós não podemos comparar, como é que eu posso falar? É uma contradição muito grande fazer uma comparação como essa. Por exemplo, eu não posso comparar a cultura de hoje com a cultura de antigamente. Pastor, e por que Deus permitiu a morte dessas pessoas? Que a Bíblia fala, não matarás, não é verdade? Nós podemos ver que havia um contexto da época que haviam as guerras. Jovens na região de Israel, naquela região, já nasciam com o intuito de guerra, sabendo lutar. Você pode ver, você que estudou história sabe, né? Que eles nessa região, eles eram formados para guerras. Então, todo esse contexto, ele vai trabalhar com a possibilidade que Deus está dando para esse povo. Eu tenho algumas coisas que eu deixei anotado aqui, ó. Gênesis 15, 16, bem no começo aí, Gênesis 15, 16, olha aí, 15, 13, Gênesis 15, 13. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente, e terá que que não é a sua. Servi-lo-ás, afligi-la aos 400 anos. Olha aí. O 16. E a quarta geração tomará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Eu não tenho mais outra coisa. Deixa eu ver aqui. Gênesis 12, 40. Êxodo 12, 40. Êxodo 12, 40. Nós estamos falando aqui sobre os cananeus, sobre a bondade de Deus. Deus podia, de tantas orgias, de tanto pecado, Deus poderia ter Ele próprio destruído aquele povo. Mas Ele deu oportunidade. Êxodo 12, 40. Vamos lá? 12, 40. Êxodo 12, 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. Então, esse povo teve, não foi um ano, não foi 2 anos,
não foi 3 anos, 430 anos para se arrepender. 430 anos, mas o coração deles estava fechado. O coração deles estava endurecido para Deus. A promessa foi lançada, a palavra foi lançada, as profecias foram lançadas. Deus alertou aquele povo a despertar, mas eles preferiram ficar na imoralidade, eles preferiram ficar na idolatria e no pecado. Então, irmãos, Deus ali, quem destruiu o povo de Israel, entrou naquele lugar e destruiu tudo. Todos foram mortos. Deus permitiu, pastor? Permitiu, porque Deus, ele é soberano. Agora Deus não executou. Eles morreram por desobediência. Eles morreram, foram destruídos, porque não abriram o coração para Deus. Não, a culpa não é de Deus. A culpa foi dos cananeus. Pastor, e essa pandemia que está tendo no Brasil e no mundo? Isso mostra a ira de Deus sobre o Brasil, sobre a Espanha, sobre a China, sobre os Estados Unidos, sobre o mundo. O que é isso, pastor? É a rebeldia do povo. É o endurecimento do coração do povo para Deus. O povo ainda não se deu conta que tudo isso é um trabalhar de Deus na humanidade. É Deus quebrando o homem. O propósito de Deus, Deus não tem prazer com a morte do ímpio. Deus não tem prazer com a morte do ímpio. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui. Eu deixei anotado. É muita informação, irmãos, que eu fico pegando aqui. Eu não sei se eu vou encontrar aqui. Ezequiel 33:11, para ver se está lá. Ezequiel, é bom que qualquer capítulo aí eu pergunto para a Sheila, ela me fala aí. Ezequiel 33:11 diz assim: Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Olha aqui, ó. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que os ímpios se convertam dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que razão morrereis, ó casa de Israel? Está entendendo? Deus não tem prazer. Eu vi um vídeo hoje de um pastor. Ele é determinista, né? Determinista. Ele acredita que Deus determinou a morte. Foi Deus que matou, ele acredita. E nós acreditamos no livre-arbítrio. Quem não acreditar no livre-arbítrio não tem nenhum problema. A gente não vai brigar por causa disso, né? Mas eu não posso estar aqui diante de todos que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo, pregar um Deus mau. Pregar um Deus que expressa destruição. Claro que a gente vai ver o Velho Testamento, a gente vai ver a expressão de um Deus irado, de um Deus que destrói, né? Eu quero que vocês abram a palavra de Deus no Gênesis 18. É bom que está caindo só em Gênesis, é bem fácil, né? Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. E o versículo 25. O 17. Disse o Senhor: ocultai eu a Abraão, que faço?
visto que Abraão certamente virá a ser uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aí o 20. Disse o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Vou até marcar aqui, o seu pecado tem agravado muito. É Sodoma e Gomorra. O 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor o que é vindo até a mim, e se não, sabê-lo-ei. Aí vem aqui o 23. E chegou Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha aí, olha a dúvida de Abraão. Deus, tu vai destruir o justo e o ímpio? Há muita dúvida sobre isso, né? O 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio. É que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria a justiça o juiz de toda a terra? Olha o 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. O 28. Se porventura faltarem de 50 justos, 50 justos, 5. O 28. Se porventura faltarem de 50 justos, 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? Disse Deus: não há, olha aí, o Gênesis 18, 28. Olha lá. Não a destruirei se achar ali 45. O 29. E continua ainda a falar e dizer: se porventura achei ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, se irem ao Senhor, eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, está diminuindo, de 50 para 30. Não farei achar ali 30. O 31. Disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Porventura se acharem ali 20, olha aí, 50, 30 e 20, está diminuindo. E disse: não a destruirei por amor dos 20. O 32. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que anda só mais, esta vez falo. Se porventura achar 10, 10, 50, 30, 20, agora só tem 10. Tinha 50 justos, agora você vê que o judeu é negociante, né? O judeu, ele é bom de querendo negociar com Deus ali, né? Mas está diminuindo. Não o destruirei por amor aos 10. O 33, para terminar. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, Abraão tomou o seu lugar. Você está entendendo? Então,
a gente vai observar assim, aqui eu vejo que a pessoa vai pregar, Deus me livre do Deus do Velho Testamento, ele destrói tudo, ele, né? Então a gente vê aqui, ó, ele procurando, Deus procurando um justo. Ele está procurando um justo, né? Você vê que foi 430 anos dando oportunidade, dando chance do povo se arrepender. Mas o povo, ele preferiu a imoralidade, ele preferiu o pecado, ele preferiu os desejos da sua própria carne. Então, quem é o culpado? Para me terminar, essa live foi bem rápida aqui, eu já estou terminando, ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Então Deus ele foi tolerante com aquele povo. Deus foi tolerante com Sodoma e Gomorra. Ele esperou uma resposta daquele povo. Deus está esperando uma resposta do Brasil e do mundo. Deus está esperando uma resposta do Brasil, da nação brasileira. Deus está esperando uma resposta do México, da América Latina, das Guianas, da Ásia. Ele está esperando uma resposta do Japão, da China, dos Estados Unidos, toda a Europa. Então, é necessário que esse tratamento que Deus está tendo com a humanidade é um tratamento para salvar o seu povo. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer salvar o teu irmão que não é crente, o teu primo, a tua mãe, o teu pai, a tua família, no teu trabalho, na tua cidade, no teu país, no teu estado, na tua vizinhança. O amor de Deus é incomparável. Eu venho aqui dizer para todos que estão me ouvindo que naquela cultura que teve aquelas matanças, que Deus, a Bíblia fala que Deus, né, você vai ver que você que tem um conhecimento, que você lê o texto fora do contexto. Quem lê um texto fora do contexto torna-se pretexto. É um pretexto para dizer que Deus ele é mau, que Deus executa o mal, que Deus ele mata mesmo sem piedade. Mas eu vim aqui essa noite falar para você que eu estou pregando um Deus de amor, um Deus que amou, que mostrou o seu amor lá no Éden, que Deus mostrou o seu amor para Abraão, que Deus mostrou o seu amor para Isaac, para Jacó. Ele mostrou o seu amor para a humanidade. Agora vem Jesus e morre pela humanidade. Deus dizendo assim, ó, a maior expressão do amor de Deus foi quando ele pegou o seu filho unigênito, seu único filho, e ele ofereceu como sacrifício para a humanidade. Ele ofereceu como sacrifício para a humanidade. Então aquela cultura, os cananeus, que é o tema que eu estou pregando hoje, eram um povo bárbaro da época, né? Que praticavam atrocidades, mas Deus esperou 430 anos mostrando seu amor, esperando. Então quero dizer para você, nós servimos um Deus de amor. Quem prega um Deus mau, quem prega um Deus matador, é um texto fora do contexto. Porque você lendo toda a Bíblia, toda a exegese, fazendo toda uma interpretação no todo na Bíblia, mostrando do Velho ao Novo Testamento, estudando também as culturas da época. Nós temos que saber qual é a cultura que foi morta. Era uma cultura boa? Era uma cultura que
ele fazia atrocidades, pecados terríveis. E Deus mostrou seu amor para aquele povo 430 anos, para aquele povo. Existe também o propósito daquela época, para me resumir aqui, Deus queria limpar aquela nação. Aquela nação o pecado estava terrível na terra. Então Deus disse, agora vamos limpar aqui, vamos tirar esse povo e preparar a nação para receber o Messias, para receber o Messias prometido, que é Jesus de Nazaré. Vamos agora limpar a terra, né? E hoje vivemos um novo tempo, vivemos uma nova era, né? Vivemos uma nova era. E quando o pecado está tão grande, você vê que lá no Gênesis capítulo 6, que o pecado estava tão grande na humanidade, que Deus mandou uma chuva e a água do dilúvio destruiu toda a terra. E aquela família foi salva para continuar a descendência abraâmica. Porque está tendo essa pandemia, esse vírus, coronavírus? É porque o pecado, é porque a humanidade, é porque os homens desse tempo, dessa época, estão cometendo a mesma coisa que os cananeus cometeram. E isso causa a ira de Deus. É Deus tratando com o filho, é Deus dizendo, eu quero que você largue disso. É Deus dizendo, eu quero que você largue dessas drogas, dessas bebidas. Eu quero que você larga desse tráfico. Eu quero que você largue dessa idolatria, que hoje tem a idolatria ainda. É Deus tratando com seu amor, dando chances e oportunidades. É que nem eu estou falando. Estamos iniciando o princípio das dores. Só é o início do princípio das dores. E vai vir coisas piores, doenças terríveis, vai vir terremotos, maremotos, coisas. Jesus fala que os homens vão desmaiar de terror. Ainda ninguém desmaiou não, meu irmão. Você vê gente morrendo aí, tá todo mundo aí de boa, tá achando ótimo aí essa paralisação aí, essa quarentena aí, o povo tá aí descansando de boa, né? Mas o povo ainda não acordou, né? Você vê que Deus, lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 12, os gafanhotos, aqueles insetos, destruíram toda a economia daquele povo de Israel da época. E houve grande calamidade, houve muitas doenças, fome. Atacou toda a economia da época. Os gafanhotos destruíram aquele lugar. E os sacerdotes estavam embriagados, estavam bebendo. Em vez de ajudar o povo, estavam bêbados, os sacerdotes. Né? A gente vê que Deus usou o profeta, e o profeta Joel se levantou e fala, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Joel capítulo 1, versículo 12. Eu vou até ler aqui, que eu amo essa passagem. Joel, capítulo 1, versículo 12. Joel. E você vai ver aqui, você vai ver aqui o apelo que esse profeta fez. Profeta menor. Aqui, Joel 1,12. Joel 1,12 diz assim: assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum. Deus está pedindo o que para a humanidade? Jejum. Com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo. Olha aí, Eu estou falando sobre isso. Ele é misericordioso. Você está vivo porque Deus é misericordioso. Eu estou vivo porque Ele é misericordioso. É tardio em irar-se, Olha a chave aqui olha aqui, a chave do negócio aqui. Ele é tardio em irar-se.
e grande em benevolência, e de se arrepender do mal. Você está entendendo? Eu quero terminar aqui agora. Foi uma live rápida, né? A gente não entrou em muitos textos, né? Porque é uma coisa que... Esse texto dá muita polêmica, né? Esse tema, né? A Bíblia fala nos mandamentos, né? O mandamento lá, o sexto, né? O mandamento fala: não matarás, né? Não matarás. Porque assim como nossos termos de moralidade, nós imitamos a Deus, né? E Deus ele deu esse mandamento: não matará, não tira a vida de ninguém. Deus, ele é o Criador. Se você tiver aqui se você criar aí uma caneta dessa, uma marca da caneta Bic, você é o criador da Bic, a primeira Bic do Brasil, uma caneta, exemplo. Se você mesmo quebrar, jogar fogo e fazer outra, ninguém vai perceber, porque você é o criador dessa caneta, você criou ela, então vai continuar famosa, não vai perder a sua essência. Agora, se outra pessoa vier e quebrar, ele não pode fazer isso, porque você tem uma lei, você tem a proteção da lei para ter construído aquilo, para ter feito aquilo. Agora Deus, ele é dono da vida, ele criou você, ele criou a mim, ele criou o homem. Se ele criou, ele pode tirar a tua vida, a minha vida, a hora que ele quiser. Eis-me aqui, ele é dono da vida, mas ele não faz isso. Ele não faz isso, porque Deus, ele é amor. Pastor, ele é ira, ele é misericórdia. Deus também, ele pune, sim. Ele chega a punir, o pai chega a punir o filho. Por muitas vezes você que é filho, você não chega a agredir o seu filho em nenhum momento. Você orienta ele, você dá chance para ele. Ninguém ama o teu filho como você. Assim é Deus, ele tem um amor incomparável. Então, esse Deus que eu estou pregando é um Deus que está dando uma oportunidade para o Brasil se arrepender. Está dando uma oportunidade para a Itália se arrepender, para Portugal se arrepender, para a China se arrepender. É isso que eu quero falar para você. Tá? Quem é o culpado dessa pandemia? É o próprio homem. Deus permite ou decreta? Deus permite, mas não decreta. Ele permite por amor à humanidade, que ele veio salvar toda a humanidade. Ele morreu por toda a humanidade. Ele está esperando uma reação do povo. Deus está esperando uma reação da tua família. Colocou vocês nas casas para você pedir perdão. Filho que não fala com o pai, perdoa. Pai que não fala com o filho, tem que se perdoar. Deus colocou todo mundo em casa. Pastor que não fala com o filho, pastora que não fala. Um vai perdoar o outro. Haverá um grande arrependimento. E a ira de Deus vai cessar sobre Brasília, sobre o Brasil, sobre o mundo. Então, meu irmão, a pandemia foi Deus quem permitiu. Quem é o culpado? O homem é o culpado. Deixe sua opinião aí embaixo sobre esse assunto. Escreve lá. Deixe sua opinião. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu vou agradecer aqui quem entrou agora. Deixa eu jogar aqui o nome aqui. O irmão Célio, que Deus abençoe. Pastor Joel lá de Mosqueiro. É uma praia que tem lá próximo de Belém. Uma praia muito linda. O pastor, ele tem uma igreja lá. Presidente de uma igreja. O Antônio Filho, né, que é grande amigo meu, né? Quando eu preciso, sempre me ajuda. Ele também é bacharel em teologia. Alessandra e Gilberto é um casal abençoado que eu conheci lá no sul. São grandes. Esse casal aí é uma bênção mesmo, esse casal aí. A minha esposa, a pastora Shirley, também está assistindo. A irmã Lise também, é lá de Capão. A irmã Marisa, japonesa, né? Que
que é lá de Anápolis. Vamos estar em Anápolis, irmã Marisa. Que Deus abençoe. Um abraço a toda a família aí. A Érica, a toda a família. Deixa eu ver mais. A irmã Zuleide, né? Que é lá de São Paulo. O apóstolo José Profeta. Pensa num homem usado por Deus. José Profeta do cajado. Ele usa um cajado aí e é usado tremendo. A irmã Uédia. Que Deus abençoe poderosamente. Deixa eu ver mais aqui. Quem entrou. Deixa eu ver se tem mais alguém. O irmão Eduardo, né, que era da nossa igreja lá de Belém do Pará. Seja bem-vindo, irmão Eduardo. O Jimmy e a Denise são um casal presidente de uma igreja lá no Suriname, Paramaribo. Que Deus abençoe, pastor Jimmy. Creio que lá para julho, esse ano, alguma data, eu quero ir aí no Suriname. Nós queremos ir aí no Suriname. Pastor Adelmo é um homem que Deus tem colocado para me fazer a cobertura espiritual aqui em Brasília. Um homem de oração, vive nos montes orando. A irmã Gernaide Coelho, que eu creio que é a cunhada do pastor Jurandir. Deixa eu ver mais quem entrou. Aleluia. Já acabou. Entrou agora também aqui o pastor Gilson, meu amigo de muitos anos. Pastor Gilson, lá de Caraguatatuba. Até enrola, é difícil até de falar o nome, né? Caraguatatuba. Gilson Marques de Caraguatatuba. Fez o curso de teologia comigo também. Pastor Gilson Navarro, Deus abençoe, meu filho. E os demais que vão entrar, que Deus abençoe a todos. Dê sua opinião aí na parte dos comentários. Se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp que a gente vai conversar e discutir sobre o assunto. Vamos orar agora para encerrar. Pai amado, Pai querido, eu oro nessa noite para agradecer, Deus, por mais uma vez na Tua presença. Ter o privilégio, meu Deus, de ler a Tua palavra, pregar a Tua palavra para os nossos irmãos. Senhor, Teu Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Obrigado porque vai edificar nossas vidas, Senhor. E a Tua palavra, ela se renova em nós. O Espírito Santo que há em nós dá, meu Deus, um entendimento para cada um, Pai. Então abençoa cada um que participou dessa live. Renova, eu quero profetizar, Pai. Cada um que vai assistir essa live, ou que está assistindo, Deus. Levanta essa pessoa, esse homem, essa mulher, como pregoeiro da Tua palavra, para ganhar almas, para, meu Deus, avivar essa nação. Ó Deus, também oro para que haja um arrependimento mundial, Pai. Um arrependimento sobre essa nação, sobre o Brasil, arrependimento sobre a China, sobre a Europa, meu Deus, Estados Unidos. Para, Senhor, que essa ira, ela seja, meu Deus, para que venha acabar, meu Deus, essa pandemia. É necessário um aquebrantamento. É necessário jejum. Joel fala, meu Pai, jejuns, choro e pranto. E o povo tem que se converter, meu Pai, dos seus maus caminhos. Então eu oro e agradeço por poder estar aqui pregando a Tua palavra. Ó Senhor, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus a todos.